Quem é que nunca ouviu aquela frase, atacante vive de gol? A máxima do futebol serve para qualquer coisa na vida. Você vive daquilo que se propõe a fazer. Pelo menos deveria ser assim. Você já viu alguém que ganha vida como motorista sem saber dirigir? Você conhece alguma cozinheira que não sabe cozinhar? Você já viu falar de algum guitarrista profissional que não consegue tocar o seu próprio instrumento? Não importa a profissão, se você se propõe a desenvolver uma atividade remunerada, o mínimo que se espera é que você saiba desenvolver tal atividade. Essa deveria ser a lógica, mas ela não funciona quando o assunto é o ataque do Manaus Futebol Clube. Sim, porque ali os atacantes não conseguem fazer gols. O Gavião do Norte é um dos piores times da competição quando o assunto é bola na rede. Foram apenas 5 gols marcados em 9 partidas. Tão ruim quanto o Manaus, só o Campinense, o Confiança e o Brasil de Pelotas, que igualmente ostentam os mesmos míseros 5 gols. E olha que o Confiança e o Brasil de Pelotas estão na zona de rebaixamento da Série C. Graças à pontaria ruim contra o Altos, o time amazonense amargou o 3º empate em casa. E por conta disso, saiu do gramado sendo chamado de time sem vergonha. Uma crítica justa? Isso é coisa de arquibancada, coisa que os torcedores falam. Para nós, jornalistas, cabe o papel de analisar o que estamos vendo em campo. E dentro de campo, existem jogadores que sim, estão honrando o manto. Para exemplificar, cito o zagueiro Claudinho e o goleiro Matheus Inácio. Também não cabe ao jornalista dizer que está faltando vergonha ao ataque. Não, esse é o papel do torcedor e não de quem analisa. Como cronista, devo alertar que, se um jogador profissional se diz atacante e não consegue fazer gol, é porque talvez tenha chegado a hora de repensar a própria profissão. O Manaus sempre foi conhecido por acertar muito mais do que erra na hora de fazer contratações. Em 2022, isso não tem se aplicado ao ataque, que é um dos piores da curta história do Esmeraldino. Na cultura imediatista do futebol, quando os resultados não vêm, o treinador acaba sendo o primeiro alvo das críticas. É o ônus de quem comanda. E no fim, os comandantes sempre respondem pelos atos da tropa. Pisa já está sendo crucificado pela torcida, porque é assim que o futebol funciona. Mas em um olhar um pouco mais atento, você vai identificar que a equipe se defende bem. Não é por acaso que o time tem a melhor defesa do campeonato junto ao Campinense. Foram apenas 5 gols sofridos em 9 jogos. A equipe também consegue criar jogadas. O problema é na hora de colocar a bola dentro do barbante. Aí não tem treinador que resolva, porque esse é o trabalho do atacante. E graças à falta de pontaria, o Gavião do Norte deixou o G8 nessa rodada. E vamos combinar, né? Até que isso demorou muito para acontecer. É hora de acordar, é hora de se mexer, é hora de mudar, quem sabe até dispensar, mas principalmente contratar. Ao Manaus não cabe mais a desculpa de dizer que não há recursos, muito diferente do Amazonas e do São Raimundo, que precisam se virar com as próprias pernas. O Esmeraldino celebrou um patrocínio de 12 milhões de reais com a Prefeitura de Manaus, fora os 500 mil que vai receber do governo do estado. Dinheiro mais do que suficiente para contratar alguém que consiga fazer gols. Ou será que o clube vai precisar de mais dinheiro para resolver isso?